Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. Hoje eu pretendo falar sobre Montesquieu, esse pensador tão influente, e começar a analisar uma de suas principais obras, que é O Espírito das Leis. Todos que já entraram numa faculdade de Direito ou de outra faculdade, como Filosofia, Ciências Políticas, já tiveram contato com Montesquieu. O intuito aqui é expor um pouco do pensamento desse grande filósofo, desse grande cientista político, e entender qual foi a repercussão de sua criação, de sua análise para o direito atualmente. Então, primeiro vamos falar um pouquinho da biografia do Montesquieu. O Montesquieu ele nasceu. Espera aí que eu apertei errado. O Montesquieu ele nasceu no castelo de La Brède, isso aqui em meados do século XVII. Espera que eu errei mais uma vez aqui. Em meados do século XVII. E morreu em Paris, já em 1755, aos 66 anos de idade. Uma curiosidade é que ele não se chamava Montesquieu. O nome do Montesquieu é Charles Louis de Secondat, mas ele ficou conhecido como barão dessa região aqui de La Brède e de Montesquieu, ou simplesmente, como muitos de nós chamamos ele hoje, apenas como Montesquieu. Eu trouxe até aqui um mapinha para mostrar. Deixa eu ver se eu consigo ampliar bem, que aqui ficou com baixa qualidade. Mas nós temos aqui na França essa região que não é tão distante, mas é uma região grande, de Bordeaux. Aqui está escrito até, se não me engano eu tirei isso do Google Maps brasileiro. Aí está escrito meio aportuguesado, mas se vocês forem pesquisar por aí, talvez fosse importante pesquisar pelo nome da forma correta, que no francês é escrito dessa maneira aqui. E só para critérios aí de curiosidade, né? Porque que eu estou trazendo aqui a cidade de Bordeaux, aqui é a cidade mais próxima que fica de La Brède, e Bordeaux fica, para efeito de comparação, Bordeaux fica a sudoeste da França. Mais ou menos nessa direção aqui vai ter Paris, e mais ou menos nessa direção a gente tem Toulouse, e ali próximo já da fronteira com a Espanha. E por que eu estou falando tanto de Bordeaux? Porque aqui abaixo de Bordeaux, aqui no sul de Bordeaux, fica o Château de La Brède, que é a região ali administrativa na qual o barão de Montesquieu cresceu e onde ele nasceu. Ele veio a falecer na França, mas essa foi a região na qual ele teve todo o crescimento dele. Eu acho importante que nós tenhamos essa estrutura geográfica, até para uma eventualidade de uma viagem, conhecermos, né? Estarmos mais próximos da história dessas pessoas. Então, enfim, já passada a ideia do nome dele, o Montesquieu era muito conhecido por ser filósofo, político e escritor. Ele ficou conhecido pela célere, teoria da separação dos poderes, e ele vinha de uma família nobre. Foi educado segundo os preceitos iluministas da Congregação de Oratório. Ele se formou bem cedo em Direito, naquela época era possível, aos 19 anos de idade ele já era formado, e passou a criticar com veemência o clero católico, bem como a monarquia absolutista. A gente está falando de uma França pré-revolução, que ainda estava sob o comando de monarcas, de reis. Ainda não havia chegado aquela fase do regicídio, que foi todo culminado e criado, de certa forma, com a Revolução Francesa, com a Abade Emmanuel Sieyès, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, do Cidadão, enfim. Aí em 1715 ele herda uma grande fortuna e também o título do pai. Aí ele assumiu a presidência do Parlamento de Bordeaux. Nesse período ele é nomeado o barão de La Brède e de Montesquieu. Daí o nome dele. Ele pertenceu ao Tribunal Provincial de Bordeaux, foi até
presidente entre 1716 e 1726. Viajou e conheceu muitos países, tanto na Europa, no norte da África e na Ásia. Por conta da visão crítica dele, ele foi um autor que recebeu muitos elogios e muitas críticas de vários setores. Nos últimos anos ele viveu muito nesse castelo aqui, no Castelo de La Brède, viajando muito a Paris, período em que ele começou a perder a visão e aí acabou ficando completamente cego. Faleceu em Paris em 1755, com 66 anos de idade, 34 anos antes da eclosão da Revolução Francesa, né, de 1789. As principais obras dele, eu destaco aqui duas. Na continuidade desse vídeo, nós vamos falar dessa segunda aqui, L'Esprit des Lois, o Espírito das Leis. É o livro dele mais famoso, o livro em que ele teria escrito já numa fase de maturidade intelectual, apesar de que o Montesquieu ele amadureceu intelectualmente muito cedo, mas essa é a principal obra dele, a Magnus Opus, certamente. E ele fala das instituições e das leis. É uma obra que, conforme eu vou mostrando para vocês ao longo do vídeo, vocês vão perceber que é uma obra introdutória, similar ao que nós temos em autores brasileiros como Paulo Nader, Miguel Reale, quando vão falar sobre introdução ao estudo do direito, sobre filosofia do direito também. Chegou a entrar no índice de livros proibidos da Igreja Católica. Claro que havia, antes da eclosão da Revolução Francesa, havia uma ligação muito forte do clero com a nobreza. Isso a gente vê até naquela criação do folheto do Abade Emmanuel Sieyès, o que é o terceiro estado, que era o terceiro estado do baixo clero e da população em geral. Então, quando Montesquieu escreve isso, esse livro é tido como proibido, porque é um livro que fala da necessidade de separação dos poderes, e ele vai analisando cada tipo de governo. A gente vai destrinchar isso de forma mais detida ao longo do vídeo. Mas eu queria também fazer menção a essa outra obra, Lettres persanes, que são as cartas persas. Esse é um livro muito interessante. Eu não sei se eu terei disponibilidade para falar sobre ele aqui. É um livro de 1721, então perceba que é um livro escrito bem antes do Espírito das Leis. Esse livro é um livro ficcional, mas que tem como fundo a realidade da França. Nesse livro ele relata essa fictícia história da vinda de dois amigos persas a Paris. Então esses amigos vêm à França, a Paris, durante o reinado do rei Luís XIV. E aí essas cartas persas são relatos fictícios desses amigos persas relatando para a cidade natal deles os absurdos que eles viam em Paris. Então é um livro que tem uma visão muito crítica, em certo ponto até sarcástica, mas que acaba por meio de uma ficção trazendo a realidade que era Paris daquela época, França, né? E todas as contradições do governo e os absurdos da monarquia absolutista daquele período. Como eu disse, não é um livro que eu tenha... não está na lista dos livros que eu pretendo analisar aqui, que eu acho que tem muitos livros mais importantes para o nosso estudo aqui nesse canal. Mas é um livro que certamente, se houver tempo hábil, eu hei de trazer no futuro falando sobre ele, porque é muito, muito interessante mesmo. Então, meus amigos, dando continuidade aqui ao livro, objeto desse vídeo, vamos falar do Espírito das Leis, né, de l'Esprit des Lois. É um livro dividido em 6 partes. Ele tem partes introdutórias. Essa parte que eu me ocuparei de falar nesse vídeo, ela é introdutória do livro e ela é comumente usada por vários autores para dar a visão do Montesquieu sobre os vários tipos de governo. E eu espero que sirva bastante para você no seu estudo, se já tiver lido, para relembrar.
ou se nunca tiver lido, para que pegue e leia, porque é como eu falo em todos os vídeos que eu trago aqui no canal. Esses vídeos que tem como condão trazer análise de livros, eles não se destinam jamais a esgotar o conhecimento desses livros, mas a dar uma ideia introdutória. Talvez plantar a sementinha que falta da curiosidade de levar adiante a busca pelo conhecimento desses livros, que são muito importantes. E aí, na primeira parte, nós vamos começar a destrinchar aqui o livro do Montesquieu. Montesquieu, o Barão de Montesquieu, ele fala das leis em geral. E aí, nos capítulos, ele começa a falar das leis e sua relação com os diversos seres. Ele vai falar das diversas leis que governam o mundo. E nesse apanhado particular, ele diz que cada classe tem a sua própria lei. Ele faz até comparações. Existe a lei divina, que é a eclesiástica, a lei dos homens, a lei da natureza. Ele filosofa, inclusive, que os animais não possuem vantagens supremas de humanos, como a esperança, que seria uma vantagem suprema na visão do Montesquieu, atrelada à ideia da consciência. Mas eles possuem outras que não possuímos, como o não conhecimento da morte. Montesquieu coloca isso como, de forma bem filosófica, como uma desvantagem do ser humano. Depois de falar das leis e a relação com os diversos seres, ele vai falar das leis da natureza. Ele conceitua a lei da natureza como aquela que deriva unicamente da construção do ser humano. Ele alega que, sob a lei da natureza, que é o estado de natureza, todos os seres se sentem inferiores e, por isso, iguais. Essa é uma visão interessante, porque para que a gente chegue aqui e estude sobre Montesquieu, acaba sendo importante que a gente conheça um pouco sobre esse conceito, o estado de natureza, que é um conceito muito trazido por autores, principalmente contratualistas. Disse que a busca seria pela paz e não pelo ataque. Aí ele vai criticar principalmente o Thomas Hobbes. Nós já fizemos vídeos, se não me engano, aqui sobre Thomas Hobbes, ou salvo engano, eu estou a ponto de concluir. O Hobbes, sua principal obra, do Leviatã, é um autor inglês que ele vai falar do estado de natureza em sentido totalmente diverso. Veja bem, para o Hobbes, em estado de natureza, é aquele reducionismo que normalmente é feito pelos estudos, de que o homem é o lobo do homem. Então, para o Thomas Hobbes, no estado de natureza, como não tem regra, vale tudo. E aí ficaria a lei do mais forte por sobre o mais fraco. Para o Montesquieu, não. O Montesquieu entende que em estado de natureza não há castas, não há estratificação social. Todos se sentem inferiores. E isso leva a uma ideia de igualdade. Ele vai dizer, inclusive, eu trouxe até aqui falando um pouquinho sobre a ideia do Hobbes e o que diferencia do Montesquieu, que a ideia do homem ser o lobo do homem não possui lógica para o Montesquieu. Você lembra lá na introdução, na biografia, que eu disse que ele desagradou a vários autores. Pois o ânimo de estado de guerra decorre dos temores ocasionados pelo estabelecimento da sociedade. Então, para Montesquieu, é o estabelecimento da sociedade que gera a gama de valores que vão ensejar o surgimento de guerra. Assim como os animais, em meio ao temor geral, se aproximam dos mesmos de sua espécie. Assim faria o homem. O desejo de viver em sociedade seria uma verdadeira lei natural nesse sentido. Daí que ele extrai a ideia de leis da natureza e lei natural. Eu pretendo depois fazer um vídeo só comparando a visão desses principais autores, notadamente o Montesquieu, o Hobbes, o Locke e o Rousseau, sobre essa questão do estado de natureza, da sociedade, do estado de guerra,
Eu acredito que essas são conceituações muito pertinentes e que levam a conclusões muito bacanas. Continuando, ele vai falar das leis positivas. Para Montesquieu, em sociedade, essas fraquezas acabam, junto com elas, a igualdade, dando início ao estado de guerra. Então, assim, esse sentimento de fraqueza, de todos se sentirem inferiores, acaba na sociedade, já que na sociedade a gente acaba tendo uma espécie de extrato social. Acabando esse extrato, iniciando esse extrato, melhor dizendo, acaba a igualdade, e isso vai tender ao estado de guerra. Cada sociedade vai começar a crescer em força e vão iniciar-se os confrontos de nação contra nação. Aí ele conceitua 3 tipos de direito: o direito das gentes, o direito político e o direito civil. O direito das gentes, para Montesquieu, ele vai decorrer da relação entre os povos, com vistas a obter na paz o maior bem e na guerra o menor mal possível. A guerra caminha sobre os seguintes trilhos: vitória, conquista, conservação. É uma ideia bem parecida com a ideia grega, no período helenístico, de que você ganha o teu adversário, você o conquista, mas você o conserva e não o destrói totalmente. Esse seria o direito das gentes. Seria algo parecido com o que hoje nós temos no âmbito do direito internacional. Segundo, o direito político, ele decorre da relação entre os que governam e os que são governados. Então, aí já há uma divisão social. A relação de dependência da sociedade para com o governo. Por último, o direito civil, que decorre da relação de todos os cidadãos entre si, já numa ideia de igualdade social, numa ideia de mesmo alcance social. Então, se nós viéssemos a usar figuras, nós diríamos que o direito das gentes está numa relação horizontal, de nação para com nação. O direito político está numa relação vertical, de governados para os governadores, os que governam. E o direito civil estaria também na relação horizontal, mas uma relação horizontal interna, de cidadãos para cidadãos. Continuemos. A reunião das vontades seria o Estado civil. As leis devem ser próprias de cada canto, conforme natureza, clima, geografia, as especificidades de cada lugar. Aqui eu coloquei Maquiavel, deve ter sido algum erro na escrita. Para Montesquieu, a relação entre todos esses tipos de leis é o que ele chama de espírito das leis. Daí o nome, título do livro, que é o que enseja a criação dessas leis. E aí ele vai analisando detidamente uma a uma. No livro 2º, das leis que derivam diretamente da natureza do governo. Perceba que o livro, nessa primeira parte, é uma introdução muito interessante, na qual ele vai falar de bastante coisa. E esse livro 2º, notadamente esse capítulo 1º, em que ele fala da natureza dos 3 diversos tipos de governos, a gente encontra em vários outros autores. Vão sempre rememorar, parafrasear Montesquieu, quando ele diz que há 3 espécies de governo, que há e haverão de existir apenas 3 espécies: o governo republicano, o governo monárquico e o governo despótico. Ele usa essas conceituações simples para definir as 3 espécies de governo. Ele dá exemplo de pessoas menos instruídas. Então, na república, para o Montesquieu, é um governo no qual o povo, em seu conjunto, ou apenas parte do povo, possui o poder soberano. Na monarquia, é o governo em que apenas um governa, mas por leis fixas, estabelecidas. Veja que é um tanto quanto diferente de algumas monarquias absolutistas que nós temos. E aí vem a diferença, de fato, entre monarquia absolutista e monarquia constitucional, que era algo que já vinha eclodindo na Europa desde a Magna Carta, A Magna Carta
de 1215, na Inglaterra. E o governo despótico é o governo em que um só governa, tal qual a monarquia, no entanto não tem lei nem regra. É pura imposição de vontade e capricho pessoal desse monarca despótico. No capítulo 2 ele vai falar do governo republicano, aí ele vai adentrando em cada tipo de governo e falando das especificidades de cada um, e das leis relativas à democracia. Montesquieu ele divide o governo republicano em duas frentes, depende de quem detém o poder soberano. Se for o povo, ele chama de democracia. Se for apenas uma parte do povo, ele vai chamar de aristocracia. O povo, sob a democracia, vai agir como um monarca quando escolhe seus representantes por meio do sufrágio. Aqui é a ideia da escolha, da votação. No Estado popular, o povo está dividido em classes. É a correta forma de dividir que destaca os legisladores. Não temos aqui, nesse contexto, aquela ideia de igualdade que temos hoje, do voto universal, do voto tendo o mesmo peso. E essa é uma ideia interessante, que não basta a que nós estudemos esses autores pensando apenas no contexto atual. É necessário um exercício quase que filológico de entender em que contexto aquilo foi escrito para que nós possamos entender a qual tipo de sociedade ele estava se referindo. Então ele divide esse sufrágio em dois tipos, que é o sufrágio por sorteio, próprio da democracia, e por escolha, que é o próprio da aristocracia. Ele salienta ainda que esse sufrágio precisa ser público, que essa é uma lei fundamental da democracia. Aí ele já falou aqui do governo republicano, da parte democrática, né? Agora ele vai falar da aristocrática, das leis relativas à natureza da aristocracia. Para Montesquieu é um modelo no qual o poder soberano está sob o comando de um certo número de pessoas. Não é da totalidade de pessoas. Aqui mais uma vez eu errei o nome do escritor. Vocês, por gentileza, relevem isso, que muitas vezes quando eu estou escrevendo eu acabo me utilizando de atalhos que ajudam a que a escrita saia rápido, até porque a produção é muito intensa e às vezes quando bate o M ali acaba entrando outro autor que começa com a letra M, que a gente já falou bastante aqui no canal, que foi o Maquiavel. Mas Montesquieu ele vai argumentar que nesse modelo é necessário compensar a grandeza do poder pela brevidade de sua duração. Lógico, do contrário, se a duração do poder não fosse breve, aquele que está no cargo tomaria muito gosto por ele, e aí fugiria aos ideais aristocráticos. Ele alega ainda que a melhor das aristocracias é aquela em que o povo que não participa dela tem expressão mínima, sem necessidade de opressão dessa por parte da classe dominante. Então há aí uma ideia de regulação da forma de participação daquele povo que não participou da escolha do governante. Continuando. Das leis em sua relação com a natureza do governo monárquico. Então agora entramos em outro tipo de governo, que é o governo monárquico. Na monarquia, os poderes que constituem o governo são intermediários, são subordinados e são dependentes. Para Montesquieu, uma monarquia em que não tivesse isso e fosse apenas o capricho de um príncipe, não teria lei fundamental. A lei, para ser fundamental, precisa de canais médios por onde flui o poder. E o poder subordinado mais natural é a nobreza, já que o governante, o monarca, não pode deter tudo sobre si, que aí vira um governo despótico. Uma monarquia sem nobreza tende ou a um estado popular, em que o povo vai assumir se totalmente seria uma democracia, se apenas em nome de alguns uma aristocracia, ou a um governo despótico, porque aí não haveria
como mensurar ou limitar o poder desse monarca. A monarquia precisa de um depósito das leis e de um corpo político que lembre sempre dessas leis. Isso aqui é muito interessante. Porque, a bem da verdade, essa divisão que é feita pelo Montesquieu, ela cria a visão que nós temos do constitucionalismo aqui e do corpo deliberativo, que seria basicamente a própria Câmara dos Lordes, a própria forma com a qual o poder é dividido em partes, e partes desse corpo político servem para fiscalização, que é bem parecido com a ideia da lembrança dessas leis. Num governo despótico não há o depósito das leis normalmente, a religião acaba sendo a força de permanência. É sempre necessário essa força de permanência porque é ela que vai manter a subordinação do povo para com aquelas leis com as quais eles são submetidos. Continuando. Das leis relativas ao Estado, à natureza do Estado despótico. Ele ressalta que o governo despótico é aquele governado pelos prazeres de uma só pessoa. Quanto mais extenso é o império, mais comum que o governante se deixe levar pelas paixões. Quanto mais povos o príncipe tem para governar, menos ele acaba pensando no governo. E quanto maiores os negócios, menos se delibera sobre esses próprios negócios. Aí no livro terceiro ele vai falar dos princípios dos três governos. Ele falou da natureza das leis, agora ele vai falar dos princípios dos três governos. Ele vai fazer a diferença entre a natureza do governo e seu princípio. Ele diferencia a natureza e o princípio do governo. Para Montesquieu, há uma diferença entre natureza do governo e princípio do governo. A natureza do governo é o que faz o governo ser como ele é. Já o princípio é o que faz o governo agir. Perceba que numa das classificações está embutida a ideia de caracterização, que é nessa aqui. Na outra está embutida a ideia de procedimentalização. Como as leis mantêm relação, além de com a natureza dos governos, com os princípios, é importante conhecer esses princípios, é o que faz o governo agir. E aí ele vai elencar também os princípios relacionados a cada um desses governos. Ele vai salientar os princípios já elencados quanto aos governos republicano, monárquico e despótico. Mais uma vez, rememorando essa parte. Republicano é o poder soberano do povo ou de certas famílias. Aí a diferença entre democrático e aristocrático. Monárquico, o poder soberano do príncipe, segundo leis estabelecidas, e despótico, o poder soberano de um só, segundo seus próprios caprichos, sem a existência de leis estabelecidas. Na democracia, que é a parte republicana do poder soberano do povo. Diferentemente das forças necessárias para a manutenção dos governos monárquicos e despóticos, no Estado popular é necessário possuir virtude. E aqui virtude numa conceituação da época, do que era virtude. Quando cessa a virtude, entram nos corações a ambição e a avareza. A virtude seria então essa medida, esse valor que impede que a pessoa se deixe levar pela ambição e pela avareza. Quando isso ocorre, os desejos mudam de objeto. E aí o Montesquieu vai fazer uma análise bem interessante, que ele vai falar que o que era máxima vira rigor, o que era regra vira incômodo, e o que era cuidado vira temor. A república é um despojo, poder de alguns cidadãos e a licenciosidade de todos. Essa é uma conceituação muito interessante. O poder de alguns sob a licenciosidade de todos. Quase como uma balança que é necessária ser equilibrada e a qual o Montesquieu fala como se fosse o eixo que faz essa regulagem, sendo a virtude. Já no princípio aristocrático, a virtude é necessária.
No entanto, ela é menos que no Estado popular. Por quê? Para o Montesquieu, o povo está para os nobres, assim como os súditos estão para o monarca na monarquia. A virtude ela é menos necessária porque há prerrogativas, e essas prerrogativas dos nobres são altas. A quantidade de virtude na aristocracia pode levar a duas situações. Então, se tiver numa aristocracia muita virtude, uma virtude exacerbada, ela vai fazer com que os nobres fiquem iguais ao povo e vai levar o governo a uma grande república. Então essa grande virtude pode fazer com que os nobres não se comportem como tal, e aí diminuam a distância deles para o povo, e isso vai criar uma sensação de igualdade que com o tempo vai fazer com que aquilo se torne uma república. Já uma virtude moderada é o que vai fazer com que os nobres sejam iguais entre si e vai permitir a conservação desse tipo de governo. Desse modo, a moderação é a alma do governo aristocrático. A virtude não é o princípio do governo democrático. E aí o Montesquieu vai explicar o porquê. Porque nesses governos as leis ocupam o lugar da virtude. Na monarquia, a política promove as principais mudanças com a menor virtude possível. A virtude não está excluída do governo monárquico, isso é importante se dizer. Mas ela não é o motor dele, ela não é o que faz a monarquia caminhar. E como que se substitui a virtude no governo monárquico? É um trechinho bem curtinho que ele praticamente chega à conclusão de que a honra é um princípio muito valioso no governo monárquico. Então há meio que uma troca da virtude para a honra. É curioso que hoje, pelos conceitos que nós temos atualmente, talvez nós colocássemos esses dois valores ligados, ou diríamos que a honra é um tipo de virtude. Mas para a conceituação dada para o Montesquieu naquele período, ali do século XVIII, comecinho do século XVIII, eram valores em que ele fazia esse distanciamento. E ele vai falar da monarquia, que é o governo que pressupõe a hierarquia e a nobreza de origem, ou seja, aquilo que já está pré-fixado. A honra é, por essência, colocada nesse governo. A ambição é um valor pernicioso na república, mas traz bons efeitos na monarquia, porque está ligada diretamente com a ideia de honra e está inversamente ligada com a ideia de virtude. A honra vai mover todas as forças do corpo político. Então, quanto mais honra se tem num governo monárquico, em mais alto cargo você se encontra. E isso tem uma ligação direta com a ambição. A honra não é o princípio dos estados despóticos, isso é interessante. A honra não pertence a estados despóticos. Ele vai salientar que nesses estados, todos os homens, à exceção do déspota, é claro, são iguais. Em sendo iguais, não há como ser preferido a nada. Nesses estados, a força pertence ao déspota, e só ele pode impô-la e também retirá-la. Então, se nós fôssemos criar uma tabela em que estaria a república, monarquia e o governo despótico, na república nós teríamos como valor importante a virtude, na monarquia seria a honra e no governo despótico a força. Mas isso vai ser um pouco relativizado à frente, como vocês vão ver. Do princípio do governo despótico, ele diz que no governo despótico o temor, a força, é o princípio, assim como na república é a virtude, e na monarquia a honra. No governo despótico a virtude não é necessária, e a honra seria perigosa. Lógico, porque quando nós falamos de honra, nós não falamos apenas de honra do déspota. Quando se fala em honra, se fala na confecção de camadas sociais. E todo governo em que você tem essa estratificação, em que você tem essa nobreza bem estruturada, você vai ter invariavelmente alguém que vai querer tomar o lugar do déspota. Por isso que a honra é perigosa num governo despótico. E a virtude não é necessária. E aí ele vai fazer a diferença entre a obediência nos governos moderados e nos governos
despóticos. E aqui, quando ele fala de governo moderado, ele está se referindo à utilização da honra. Nos governos despóticos, eles requerem extrema obediência. É a ideia do temor, que tem também a ver com a ideia da força. Montesquieu fala da força da religião como um preceito superior, como quase que uma lei natural, que a gente vai tratar como lei eclesiástica, mas que na prática acaba sendo operacionalizada da mesma forma. O direito natural não se confunde com o eclesiástico, já que o príncipe é visto como superior a um homem. E essa conceituação do Montesquieu é interessante e guarda profunda ligação com a conceituação que se tinha dos membros da nobreza ou do déspota naquela época. Porque para nós, algo pré-fixado é algo meio que impassível de discussão, que seria a ideia da equivalência entre uma norma eclesiástica e uma norma natural. Para aqueles que têm a religião como natural, pré-fixada, pré-existente, o direito eclesiástico seria praticamente um direito natural. Mas para o Montesquieu não. Ele não confunde uma coisa com a outra. Porque para ele, o príncipe é visto como superior a um homem. Ou seja, se o príncipe é superior a um homem, ele não está sujeito às normas do direito elencadas. Exatamente por essa questão dessa estratificação. Em ambos os governos, a obediência é um dos motores principais. Lógico. A principal diferença é que na monarquia, o príncipe ele é cercado de ministros muito mais habilidosos do que os auxiliares do déspota. Até porque nessa habilidade a gente vai conter um pouco da honra e daquela ambição que eu falei há pouco. E agora no último capítulo pertencente a essa primeira parte, ele faz uma reflexão bem curta sobre tudo o que foi dito. Ele faz uma avaliação geral sobre esses temas, procura dar um viés não tanto extremado dessas análises e diz que em certa medida pode haver parte de valores em quaisquer dos governos apresentados, ou seja, fazendo aqui um resumão final. Aqui nós colocamos os tipos de governo, república, monarquia e governo despótico e as principais características dele, ou como ele mesmo vai salientar aqui no capítulo que ele trouxe, os princípios dos três governos. Então, esses principais princípios, valores que são necessários, que sustentam esses três governos, eles existem nesses governos, no entanto, não são exclusividade desses governos. O que ele está querendo dizer nesse último capítulo? Que não quer dizer que um déspota não tenha, em certa medida, um pouco de virtude ou de honra. Da mesma forma que o príncipe, na monarquia, não quer dizer que ele tenha só honra, que ele não pode ter força ou virtude. O que ele está elencando para a gente são as características principais. E como características principais ele acaba chamando, os princípios. Mais uma vez voltando aqui ao livro terceiro, ao título dele, que fala dos princípios dos três governos. Então é isso. Nessa aula a gente fica por aqui, eu não quero que ela fique muito estendida. Eu pretendo voltar na próxima falando da segunda parte. Ele começa a destrinchar de uma forma bem principiológica todos os tipos de governo que ele entende e quais as características, o espírito das leis desses tipos de governo e os princípios dele. E ele vai evoluindo essa análise ao longo do livro até chegar na teoria da separação dos poderes, tão conhecida e tão influenciadora ao longo dos tempos. Eu espero que você tenha gostado. Fico aí na dívida de trazer mais vídeos sobre Montesquieu até continuarmos e concluirmos esse que é o principal livro desse autor francês. Eu agradeço pela paciência de todos e espero vê-lo aí numa próxima. Um abraço.